digo que Deus habita na palavra dele, né? Então, quando você ouve a palavra ou lê a palavra, entenda que Deus habita na sua palavra, né? O autor da Bíblia está contigo quando tu lês a palavra. O autor está ao teu lado, sempre que você lê a palavra. Eu não posso deixar, irmãos e irmãs, de iniciar esse momento lembrando do meu povo do Rio Grande do Sul, né? Sei que já oramos por eles. Eu e o pastor Margênio somos gaúchos, de Passo Fundo. Nossa filha Ana Gabriela é gaúcha, lá do Alegrete. Nosso filho, embora tenha nascido em São Paulo, quando estudávamos lá na Faculdade de Teologia, ele tem sangue gaúcho também, né? Os pais dele são gaúchos. É um momento muito triste pelo qual o Rio Grande do Sul está passando. A gente tem acompanhado com oração os noticiários, as imagens que ficam gravadas em nossa mente, em nosso coração. Nós tivemos por quase 40 anos pastoreando o Rio Grande do Sul. E temos lá amigos, familiares, irmãos, ovelhas do nosso pastoreio, lá no Rio Grande do Sul. Alguns estão conectados conosco. E eu quero dizer a vocês que, especialmente ao povo gaúcho, dias ruins também chegam ao fim, né? Não desanimem. Deus está presente, sempre esteve no controle. A gente perde o controle, perde a esperança, mas esses dias ruins vão chegar ao fim, né? Eu tenho certeza disso. E o povo gaúcho é um povo forte, que não se entrega, e esse povo vai lutar. E tudo será reconstruído, né? Vamos orar por isso. Aconteceu uma coisa muito estranha comigo nessa semana, quando o pastor Lipe pediu, né? Domingo tu prega, traz a palavra. Tudo bem, né? Traga a palavra. Aí eu passei a semana preparando meu coração, preparando a palavra, né? O que Deus quer falar, né? O que Deus quer falar para a igreja, não o que eu quero, mas o que Deus quer falar. E fui preparando a palavra, Fui concluindo lá pela sexta-feira. Imprimi, né, lá na impressora a palavra. E parece que não era aquilo, sabe? Parece que... Eu até comentei com a Ana Gabriela hoje de manhã, na nossa escola de discípulos, né? Eu preparei a palavra, mas sabe, parece que não é aquilo. Tem alguma coisa até errada ali. Como é ruim quando isso acontece, diz ela, né? A gente prepara, mas Deus parece que tem outra coisa, tem outra palavra, tem outra direção. E eu confesso a vocês que eu trouxe as duas mensagens, né? Eu trouxe as duas. E confesso a vocês que até às 6 e pouco da tarde, meu coração estava na dúvida, né? Essa ou aquela? Aquela ou essa? Estranho isso, né? Porque essa palavra, a segunda palavra que eu trouxe, Deus me passou isso do meio-dia às 4 da tarde. Enquanto a gente estava em casa, saímos daqui para casa de manhã. E eu sentei então com a palavra, com o meu notebook. E Deus me deu essa palavra. A primeira palavra que eu preparei durante a semana estava voltada para o fundo do poço. Mas essa madrugada, irmãos, nessa noite passada para hoje de manhã, uma palavra me vinha com muita frequência ao coração e à mente, uma palavra que ficava martelando minha cabeça, e eu acordava várias vezes com aquela palavra, com as imagens da situação do Rio Grande do Sul, de amigos e familiares que estão lá passando muita dificuldade. Aí eu deixei de lado, falar de
poço, o fundo do poço nesse momento é muito deprimente. Embora a gente saiba que quando você está no poço, no fundo do poço, a única saída é olhar para cima, né? Lá está a luz, saída é lá, alguém de lá vai me ajudar. Alguém de lá vai me ajudar. José passou por isso, né? Foi jogado num poço. E a palavra que Deus me colocou no coração, que eu quero ministrar para vocês nesse momento, é a seguinte: o nosso Deus é um Deus de começos. É um Deus de começos. Eu sei que todos nós gostamos de viajar. Quem não gosta de viajar aí, né? A gente gosta de viajar. Alguns tanto não gostam de viajar, mas gostam de chegar no lugar. A pastora Marugênia é assim, né? Eu não gosto de viajar, mas eu gosto de chegar lá. Para chegar lá tem que viajar, né? Tem que viajar. Eu preciso muito ir na casa da minha mãe essa semana, né? Me vem um texto à cabeça: honra teu pai e tua mãe, né? Minha mãe está lá enferma já há algum tempo. Eu vou precisar ir lá essa semana, passar uns dias com ela, né? Sei que a gente vai enfrentar a estrada, talvez 10, 11, 12 horas de viagem. Lá em Minas Gerais, ela mora, no sul de Minas. Mas eu preciso ir lá. Nós gostamos de viajar. Todo mundo gosta, né? Viajar é gostoso, é conhecer coisas novas, novas culturas, novos horizontes, né? Eu e o pastor fizemos uma viagem linda há pouco tempo. Conhecemos coisas lindas, a natureza criada por Deus é fantástica, né? Mas, por outro lado, quero dizer a vocês que uma das grandes viagens que a gente pode fazer juntos é viajar pela palavra de Deus. Viajar pela Escritura, né? É uma coisa fantástica quando a gente abre a palavra de Deus, começa a ver as histórias e começa a ver um Deus dos começos, né? E a gente então fica encantado quando começa a perceber, a sentir, né? A sentir a história brotando aos nossos olhos, ao nosso coração. A história de Deus, a história da salvação, do amor de Deus. Isso é algo inexplicável. Eu quero então dizer algumas coisas para vocês. Peço que vocês guardem no coração. Uma palavra muito simples que eu quero trazer a todos nós essa noite, mas na simplicidade há muita profundidade, né? As coisas simples nos levam para as coisas extraordinárias, né? É simples orar, é simples jejuar, é simples ler a palavra, mas quando a gente une essas coisas simples, as coisas extraordinárias começam a acontecer, né? Era muito simples para Naamã entrar no rio, mas quando ele fez essa coisa simples, ele foi curado, né? Era muito simples o pessoal tirar pedra da frente de um túmulo, mas quando a pedra foi tirada, Deus chama Lázaro de volta. O extraordinário acontece. Então, observe as coisas simples da vida, as coisas simples da palavra de Deus. Pratique as coisas simples que Deus pede para você. Que coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida, né? Faça isso. Eu quero ler só um versículo, embora eu vá lembrar de outros tantos durante a palavra, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Gênesis 1, 3. Você sabe o que diz lá? Gênesis 1. Ô, pessoal, né? O que diz Gênesis 1, 3? Talvez você saiba Gênesis 1, 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vocês, ó lá, colocaram lá, ó. Disse Deus. Vamos ler juntos? Disse Deus, haja luz e houve luz. A isso a gente chama de começos, né? A Gênese, o princípio de todas as coisas. Nosso Deus, irmãs e irmãs, é um Deus de começos. Do nada, Deus começou todas as coisas. Do nada. Unicamente pelo poder da palavra. Poder da palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E você vai encontrar esse, e disse Deus,
Por muitas vezes no livro de Gênesis, pelo menos no primeiro capítulo, por muitas vezes a Bíblia cita, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, porque há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra. E Deus cria todas as coisas pelo poder unicamente da sua palavra. Mas é interessante a gente perceber que quando Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, Ele não cria pelo poder da palavra. Vocês já perceberam isso? Ele não diz, haja homem, e o homem aconteceu. Haja mulher, e a mulher aconteceu. Não. Ele cria o ser humano com as suas mãos. Com as mãos dele. A Bíblia está dizendo, e Deus então tomou do pó da terra e formou o ser humano. Fez cair pesado o sono sobre o homem, tomou a costela do homem e formou a mulher. Está lá. Deus cria a cada um de nós com o poder das suas mãos. E eu quero dizer para vocês nesse momento, irmãos e irmãs, que há poder na palavra sua de abençoar as outras pessoas, mas há muito poder nas suas mãos por aquilo que você faz. A gente está vendo o pessoal do Rio Grande do Sul passando um aperto terrível. Falam muitas coisas que estão acontecendo por lá, e a gente ouve nos noticiários, mas o poder das mãos daqueles que estão servindo é muito acima das palavras que estão dizendo. Há muita gente lá com as mãos servindo, ajudando. Então entenda que todas as questões vinculadas à criação de Deus, de todas as coisas pelo poder da palavra e a sua criação do ser humano com o poder das suas mãos, elas são reais em nosso meio. Há poder na palavra de Deus. Há poder nas mãos de Deus. Há poder nas nossas palavras, aquilo que dizemos à nossa família, aos nossos filhos, à nossa casa. Quando abençoamos ou amaldiçoamos, há poder nessas palavras. Mas há poder nas nossas mãos quando nós servimos, quando somos úteis nas mãos de Deus. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso é o Deus dos começos. Mas eu quero ir um pouco adiante. E quero dizer que nosso Deus é especialista em recomeços. Em recomeços. Em começar tudo de novo. Tudo de novo. Começar de novo. Ter uma nova chance. Uma nova oportunidade. Esquecer as coisas para trás ficam. Avançar para que estão diante de mim. Nos recomeços da vida. Nosso Deus também é um Deus dos recomeços. Especialista em recomeços. Em novas oportunidades. E a gente percebe isso claramente, e agora eu quero então lembrar de alguns personagens da história da palavra de Deus, que nós convivemos quando lemos, que nós convivemos quando estudamos essas vidas, que nós sentimos a presença desses personagens em nosso meio, em nossa vida, quando nós passamos o que alguns deles passaram. Eu quero então lembrar, por que Deus é um Deus de recomeços? Veja bem, Deus cria todas as coisas com o poder da palavra, cria o ser humano com o poder das suas mãos, e de repente as coisas saem do plano de Deus, o ser humano se desvia, a Bíblia fala, o coração do homem começou a traçar maus desígnios, era mal diante de Deus o coração do homem, aí Deus chama Noé, e sua família e diz, Noé, eu vou começar tudo de novo, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que fazer de novo, porque as pessoas simplesmente deixaram de lado o meu mover, o meu propósito, a razão pela qual foram criados. E o planeta, então, o ser humano mergulhou nas trevas, na maldição, nas coisas terríveis da vida. E Deus, então, chama Noé, e diz assim para Noé, olha o que ele fala. Resolvi dar cabo a toda a carne. Mas eu encontrei graça em ti, em tua família.
E Deus então orienta Noé ao que ele tem que fazer. Porque Deus, especialista em recomeço, recomeça tudo de novo. Através de Noé e sua família. E o que ele fala para Noé, quando Noé sai da arca com a sua família, ele já havia dito para Adão. E ele disse assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele já havia dito isso para Adão. E ele repete para Noé. Um Deus de recomeços. A história toma novos rumos pela intervenção de Deus, pelo poder de Deus. Recomeçando tudo de novo. Recomeçando tudo de novo. E a gente imagina então, eu fico algumas vezes tentando imaginar o que Deus falou. Que conversa Deus, possivelmente, em outras palavras, teve com Noé. Ele deve ter dito assim: Noé, as coisas estão tomando rumos contrários à minha vontade, eu tenho que recomeçar de novo. Tem que recomeçar de novo. É como quem estivesse dizendo a Noé: Noé, eu sou um Deus dos recomeços. Eis que faço novas todas as coisas. Quando tudo parece que terminou, quando tudo parece que está no fim, que não há mais esperança para nada, Deus ainda fala: eis que faço novas todas as coisas. Novos céus e nova terra. Um Deus de recomeços. No decorrer da história a gente percebe realmente que nosso Deus é apaixonado por recomeçar as coisas, né? Quantas vidas aqui foram recomeçadas? Foram reiniciadas? Quantos de vocês tiveram que parar e começar de novo? Quando tudo está indo para o lado errado, é hora de parar e dizer: eu tenho que retornar aos trilhos. Eu tenho que retornar de novo. Deus pode, né, dar um start na minha vida e dizer para mim: começa de novo. Agora com a minha presença, mas começa de novo. Né, não desista. Eu lembro também da história de Abrão e Sara, ou Sarai, né? Estava tudo bem com eles, um homem rico, no meio das suas coisas, vivendo a sua vida a cada dia. E de repente Deus desacomoda Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa as tuas coisas, vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagina a gente ouvindo isso aí, né? E Deus fala: de ti farei uma grande nação. Vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem vai te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o recomeço da vida de Abraão e Sara. E a gente sabe o restante da história. Olha o recomeço. Estava tudo bem, tudo tranquilo ali. Mas Deus dá um recomeço. E nesse recomeço, há novas oportunidades, novos planos, novos propósitos, uma nova visão. De alguém que diz: Deus está comigo. Deus é o autor desse propósito na minha vida. Deus está reiniciando de novo o meu viver de forma diferente. Com promessas, com planos, com propósito. Lembro também da vida de Moisés. A vida de Moisés, nós sabemos um pouco de Moisés, né? Após um começo muito conturbado, quando ele nasceu, queriam matar os bebês, jogaram no rio Nilo, foi achado, se criou como filho do faraó, né? Filho do faraó. Se criou no bom e do melhor, de repente tudo fica conturbado, porque ele acaba descobrindo: eu não sou egípcio, eu sou hebreu, meu povo está sofrendo, e ele então mata um egípcio para proteger um hebreu, e é expulso do Egito, e a vida dele fica conturbada, 40 anos no deserto, até que ele casa, constitui família, e estava tudo bem com ele agora. Está lá cuidando do rebanho do sogro dele, Jetro, está tudo bem. Né? Está lá na sua tenda, com a sua esposa, seu sogro, sua família, está tudo bem. Mas há um recomeço glorioso na vida de Moisés, quando ele ouve Deus falar com ele. Quando ele ouve o poder da palavra de Deus. E ele sobe naquele monte onde eu vi uma sarça ardendo lá, que consumia, e ele vai lá de xereta, eu vou lá ver por que aquela sarça queima e não se consome. Quando ele chega lá,
ele ouve: Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Eis-me aqui. E Deus então explana para ele todo o novo plano que tinha para Moisés, todo o recomeço de uma nova vida que Deus tinha para ele. Você vai retornar ao Egito e vai acontecer isso, assim, 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 assim. E Moisés então passa a entender quem realmente Deus é, o Deus dos hebreus, o Deus do povo de Deus. Ele passa a entender: esse Deus tem um plano para a minha vida, um recomeço para a minha vida. Um recomeço para a minha vida. Ele está me dando uma nova oportunidade de entender e andar com Ele, de entendê-lo e andar com Ele. E Ele me explicou o que Ele quer que eu faça. E quando Deus explica alguma coisa para a gente fazer, a gente tem que fazer. Deus falou, está falado. Ninguém muda o que Deus falou. Deus falou, está falado. Quando Deus falar, melhor cumprir, melhor obedecer. E a gente conhece a história de Moisés. O que aconteceu com ele durante toda a jornada pelo deserto, até a visão que ele teve da terra prometida, embora não tenha entrado, naquele momento. Mas a gente conhece a história dele. Eu já falei para vocês, se Moisés não tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, como ele seria conhecido hoje? Alguém lembra que eu falei para vocês? Alguém lembra? Ele seria reconhecido hoje como mais uma múmia que acharam no Egito. Acharam a múmia de quem? De Moisés. Quem foi, eu não sei, mas acharam a múmia dele. Seria conhecido só por isso. Mais uma múmia que acharam no Egito. Mas como ele entendeu o poder da palavra de Deus que falou com ele, da voz de Deus que falou com ele, aceitou um recomeço na sua vida, hoje ele é conhecido como um braço forte de Deus. Aquele que obedeceu, cumpriu, enfrentou dificuldade, mas venceu, porque Deus era com ele. Essa foi a promessa de Deus. Vai que eu serei contigo. Vai que eu serei com a tua boca. Vai dar tudo certo. E ele foi. E deu tudo certo. Gosto muito de lembrar de Jeremias, profeta chorão. Profeta chorão. Deus faz um pedido para Jeremias. Vocês lembram lá no capítulo 18? Jeremias, pega a tua mochilinha aí, tuas coisinhas, vai lá na casa do oleiro. Eu quero falar contigo lá na casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo o seu trabalho. Fazendo um utensílio de barro. Naquelas rodas tocadas com o pé, estava lá ele, fazendo um vaso. E Jeremias parou ao lado do oleiro e ficou vendo o oleiro trabalhar. De repente, aquele vaso de barro, aquele utensílio de barro que ele estava fazendo, se estragou na sua mão. Se estragou. Aí o oleiro pega, amontoa todo aquele barro de novo, aquela argila, e começa tudo de novo. Recomeça a sua obra, recomeça o seu trabalho, reinicia tudo de novo, para fazer um vaso novo, sem defeito, perfeito, útil. Nesse momento, Jeremias fala, nesse momento veio a minha palavra de Deus dizendo: Jeremias, eu posso fazer contigo e com todo o meu povo o que esse oleiro fez com esse barro. Desmanchar a tua vida, quebrar a tua vida e fazer você de novo. E fazer todo o meu povo de novo. Então eu quero que vocês saibam que Deus pode quebrar a tua vida quantas vezes forem necessárias para fazer de você a pessoa que Ele quer que você seja. Embora quebrar dói, quebrar exige reparo daquilo que foi quebrado, é dolorido, mas Deus pode fazer.
quebrar a tua vida tantas vezes quantas forem necessárias para você ser como Ele quer que você seja. Para recomeçar a sua vida. Dar um novo início para você. Uma nova chance. Uma nova oportunidade de daqui para frente fazer as coisas certas. Fazer as coisas corretas. Evitar os tropeços da vida. Num recomeço glorioso com a presença dEle na sua vida. Eu quero lembrar agora algumas pessoas do Novo Testamento que me vieram ao coração, pessoas que tiveram um recomeço extraordinário também nas suas vidas, pela simples intervenção de Deus, pela simples intervenção de Jesus nas vidas. Simples intervenção de Jesus. E eu quero começar lembrando de José e Maria. Estava tudo bem com eles. Nós vamos casar, prometidos um ao outro. Estava tudo bem. Planos do casamento, planos da vida, planos de uma nova família que nós vamos começar. Havia planos no coração e na mente deles. Na história da vida deles havia planos. Estava tudo ali. Vamos fazer isso, aquilo, vamos morar no lugar tal, né? Estava tudo planejado. De repente, pela intervenção de Deus, Deus fala com Maria dizendo, olha, é um recomeço para você. Vai ser tudo diferente dos planos de vocês. E a gente sabe o que acontece. Os dois têm que lidar com um recomeço muito complicado que marcou para sempre, de forma inapagável, a história da humanidade. Você vai dar luz a um filho, vai chamar de Jesus, é obra do Espírito Santo, ele vai salvar a humanidade dos seus pecados. Olha que recomeço. Um chamado para abrigar o Filho de Deus. Um chamado para dar banho no Filho de Deus, amamentar o Filho de Deus, fazer papinha para ele, trocar as fraldas dele, fazê-lo crescer, ensiná-lo a caminhar, ensiná-lo a falar. É um recomeço. E eles tiveram que abraçar esse recomeço. E foram felizes por isso. Foram muito felizes por isso. São lembrados até hoje pelo que fizeram. Há quem diga, né? E a palavra afirma, Maria, bendita és tu entre as mulheres. Né? Um recomeço. O casamento não deu certo ali. Não era para ser aquele momento. O plano era outro. Mas Deus tinha um plano diferente. Perfeito, bom, agradável. E Deus usa a vida daquele casal. Certa vez levaram uma mulher adúltera, vocês conhecem essa história, e a colocaram na frente de Jesus. Ela já estava condenada pela sociedade, mal vista pela sociedade. Ela já estava sendo blasfemada pela sociedade. Ela estava ali pronta para ser apedrejada, porque a sociedade em volta, todos estavam com uma pedra na mão, condenando aquela mulher. Mas aquelas pessoas fizeram uma das coisas mais corretas que tinham que fazer. Levar aquela mulher e a colocar em frente a quem? Jesus. A coisa mais correta que eles fizeram foi a salvação daquela mulher. Colocá-la em frente a Jesus. Porque naquele momento, enquanto todos a condenaram, Jesus falou, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Não tropeça mais. Cuida da tua vida. Eu não te condeno. Vocês querem um recomeço mais especial que esse? Vocês não estão condenados. Cristo morreu por vocês. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o recomeço que Deus ofereceu para mim e para você em Jesus. Isso se chama graça. E nós vivemos uma vida com a graça de Deus. Porque a vida sem Ele não tem graça. E o que não tem graça
é desgraça. Não é? Olha o recomeço que Deus deu para aquela mulher. Eu não te condeno. Eu não te condeno. É um recomeço precioso para ela. Havia um homem muito pequeno, história que vocês conhecem, chamado Zaqueu. Mas Zaqueu, embora tenha feito muita coisa errada, embora tenha roubado das pessoas quando cobrava os impostos, era persona não grata em Jericó, as pessoas não gostavam dele de jeito nenhum, pelas cobranças de impostos mal feitas que ele fazia, embolsando o dinheiro que não era dele, enriquecendo às custas do povo. Mas Zaqueu fez a coisa mais certa da vida dele, que foi subir numa árvore, porque era de pequena estatura, e olhar para o lado certo. Olhou para o lado certo. A Bíblia diz que ele se colocou justamente onde Jesus iria passar. Porque ele estava ali para ver Jesus. Para ver Jesus. Ele estava plenamente certo na sua atitude. Eu quero ver Jesus. E para a surpresa dele, Jesus passa embaixo daquela árvore, aquele sicômoro, aquela grande árvore de Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou me hospedar na tua casa. E a Bíblia fala, Zaqueu se atirou de cima daquela árvore, deve ter dado um abraço em Jesus, dizendo, o Senhor está me convidando para me hospedar na sua casa, né? Na minha casa, vamos lá, né? Hoje eu vou jantar na tua casa, e foram. E aquela conversa, a gente sabe, nós sabemos o final da história, aquela conversa que ele teve com Zaqueu, né? Uma conversa, eu entendo que tenha sido uma conversa muito simples, nada complicada, mas uma conversa que ele teve com um hóspede glorioso, com um hóspede abençoador, com um hóspede diferente que ele nunca havia recebido na casa dele. Era uma conversa com Jesus. E daquele momento em diante, um recomeço na vida de Zaqueu. Ele entendeu que Jesus, Filho de Deus, era especialista em recomeços. E reinicia tudo de novo na vida dele. Nova vida, novas alegrias, novos desafios, novas promessas, uma família renovada, novos amigos. Passou a ser bem visto de novo pelas famílias. Outro homem chamado Lázaro teve um recomeço bem diferente, né? Ele estava morto, literalmente morto. E Jesus o chama de volta à vida. Lázaro, vem para fora. Vamos recomeçar de novo. Você já conheceu a morte, agora vamos continuar na vida. O recomeço para Lázaro, para as irmãs dele, para a família dele. Recomeço. Nessa viagem que a gente está fazendo pela palavra de Deus, havia um homem chamado Nicodemos, cheio de títulos, cheio de status, mestre em Israel, estudioso da Torá, da lei de Deus, sabia tudo sobre a lei de Deus, mas não sabia muito sobre Jesus, não. Você sabe o que eles discutiam na sinagoga? O que era discutido ali? Há quem diga que as pessoas faziam perguntas para Nicodemos. Nicodemos, podemos amarrar as sandálias no sábado? Ele tinha que responder sim ou não. Nicodemos, o que temos que fazer para agradar Deus? Temos que decorar a Torá, a lei de Deus? Que tipo de roupa temos que usar no sábado? Dá para cozinhar no sábado? Não dá. Tal do sabate, né? Ele tinha que responder. Mas quando ele começa a ser cobrado, como líder de Israel, começa a ser cobrado, olha Nicodemos, há um homem que está por aí, chamado Jesus, que anda curando pessoas, fazendo milagres, transformando vidas, recomeçando a vida de tanta gente. Nós queremos saber quem é esse Jesus. Tu tens que saber quem é esse Jesus. E ele então
vai até a casa onde Jesus estava. E ali acontece uma das conversas mais famosas da Bíblia, do Novo Testamento. Dois mestres conversando. O mestre Jesus e o mestre Nicodemos. Cada um com as suas opiniões, cada um com as suas verdades, cada um com seus pensamentos, cada um com a sua lei no coração, cada um com o seu propósito no seu trabalho. E você sabe que Nicodemos foi literalmente destroçado por Jesus. Literalmente destroçado. Foi quebrado por Jesus. Porque ao encontrar Jesus, a primeira coisa que Nicodemos diz assim: mestre, olha o que Nicodemos fala. Nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Quem que disse isso para ele? Ele nem conhecia Jesus. Nós sabemos, eu e o pessoal da sinagoga, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Sabe por que ele disse isso? Pelos sinais que ele havia visto e ouvido de Jesus. Porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tu tens Deus em tua vida. As tuas palavras, as tuas atitudes confirmam isso. Talvez podemos esperar, bom, Jesus vai falar dos meus diplomas, que eu tenho colados na parede da minha casa, vai falar do meu status, né, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu sei da lei de Deus, de tudo que eu ensino sobre a Torá. Jesus vai falar isso agora para mim. Lembra que Jesus falou para ele? Nicodemos, importa-vos, alguém lembra? Importa-vos nascer de novo. Todo o teu esforço, Nicodemos, todos os teus estudos, tudo que você sabe sobre a lei de Deus, tudo que você discute lá na sinagoga, todas as tuas opiniões e as tuas certezas, não são nada se você não nascer de novo. Porque o que importa, Jesus falou para ele, o que importa é nascer de novo. Não é todo o teu conhecimento, todo o teu status. O que importa é você ser uma nova criatura. E a conversa se prolonga até que Nicodemos acaba entendendo. Eu preciso recomeçar. Jesus é especialista em recomeço. Ele está recomeçando a minha vida. Ele está reiniciando. Está dando um reset e reiniciando a minha vida. Agora de forma diferente. Conhecendo a Jesus. Tendo contato, ouvindo a palavra dele. Não sei se foi hoje de manhã que eu lembrei para o pessoal da nossa escola de líderes. Eu lembrei de Jó. Foi, né? A gente fala tanta coisa, às vezes não sabe onde é que foi. A idade vem chegando, a gente vai esquecendo onde é que foi o que falou, né? Mas Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Coisa triste, né? Mas agora, eu te conheço porque eu ando contigo. É diferente. É diferente. Houve um recomeço na vida de Nicodemos, porque ele nasceu de novo. E depois ele aparece lá, quando Jesus é crucificado e morto, ele vai lá, junto com José de Arimateia, para tirar Jesus da cruz e sepultá-lo. Ele vai lá. Nicodemos reaparece. Como quem diz, eu ainda estou vinculado a Jesus, ainda estou ligado a Ele. Ele é importante para mim. E Jó sentiu isso na carne também. Eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora eu conheço Deus de andar com Ele, de estar com Ele, de conviver com Ele. É diferente. Eu estou finalizando, pessoal. Tem muita gente aqui para falar, né? É muito passeio pela Bíblia, é muita gente. Haviam 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E a gente cantava, talvez vocês cantaram isso na infância de vocês, né? Na igreja de vocês lá. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Né? Todo mundo sabe essa história, né?
Eles estavam lá, passaram a noite toda pescando, não pegaram nada, já estavam lavando e guardando as suas redes. Acabou. Fracassamos. Somos pescadores, passamos a madrugada pescando, não pegamos nem um lambari, nem uma traíra, nem um peixinho, nem uma tilápia. Lava a rede, guarda a rede, vamos embora. Já estavam guardando as redes, lavando as redes. Quando aparece um homem diante deles chamado Jesus, olha só, né? E eles começam então a contar a história dele. Nós não pegamos nada, passamos a noite toda pescando, né? Não pegamos nem um peixe. Porque Jesus fala, joga a rede de novo. Não, vou jogar de novo para quê? Já limpamos as redes. Acabou. Não vamos recomeçar tudo de novo. Não deu certo a nossa pescaria. Vamos parar por aqui. Para que recomeçar sujar tudo de novo? A gente sabe onde estão os peixes, nós vemos disso. Nós somos pescadores. Sabemos o horário e o local onde os peixes estão. E fizemos isso a noite toda e não pescamos nada. Começaram a se lastimar para Jesus, né? Contar os seus fracassos, a história, como se Jesus não soubesse, né? Mas aí Pedro diz assim, olha, não pegamos nada, mas o que o Senhor pediu, a gente vai jogar a rede de novo. Está bem assim na Bíblia. Sob a tua palavra, o poder da palavra de Jesus, sob a tua palavra, a gente vai lançar as redes de novo. E eles fizeram isso. E foram surpreendidos pela maior pesca da história da vida deles. A pesca maravilhosa. O barco chegava a quase afundar e eles tiveram que pedir ajuda para os outros pescadores na sua volta. Nos ajudem com esses peixes que nós vamos afundar. Recomeço. Vamos pescar de novo. É como se Jesus falasse, Pedro, Tiago e João, tentem outra vez. Agora comigo, eu estou aqui, eu estou presente. Tentem de novo, porque agora eu estou com vocês. E na primeira pesca, Jesus não estava com eles. Mas na segunda, Jesus estava. Tente de novo. Mas agora com fé, agora comigo, agora com a minha presença, agora obedecendo a minha palavra. Tentem de novo, não desistam, tentem de novo. E esse recomeço na vida daqueles pescadores, aquele recomeço foi precioso. Né? Foi precioso. Porque eles foram recompensados. Queridos irmãos e irmãs, Pedro se meteu numa das maiores crises da vida dele, que deve ser nossa também, quando a gente se mete nessa encrenca. Né? Ele negou Jesus. Negou Jesus. Eu acho que, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu acho que o diabo não quer que você negue Jesus. Ele só quer que você fique quieto. Não precisa negar, só não diga nada, fica quieto, não fala nada. Né? Não precisa negar, mas fica quieto. Ele quer isso da gente. Só ficar quieto e não espalhar a boa nova, não espalhar a salvação, tá bom assim. Não precisa negar, só não diga nada, fique quieto. Mas Pedro se meteu numa encrenca terrível. Terrível. Aquele homem que havia curado a sogra dele, sustentado a vida dele, o chamado para ser discípulo, demonstrado a pesca maravilhosa, que havia feito um plano perfeito na vida dele, ele disse que não conhecia. Eu não te conheço. E num reencontro com Jesus, após a ressurreição de Jesus, Jesus fala, diga lá para o pessoal lá que eu ressuscitei, que eu estou de volta, e avisa Pedro também, tem que falar com ele. Pedro deve ter arrepiado, né? Ele voltou, quer falar comigo, agora eu estou... Acabou, né? E Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Então, demonstra isso. Cuida das minhas ovelhas. Mas tu me ama mesmo? Te amo, sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Então,
apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, tu me ama? Senhor, eu já falei que eu te amo 2 vezes, eu te amo sim, Senhor. Então, Pedro, faça alguma coisa por mim. Faça alguma coisa pela minha igreja, pelos meus. Foi um recomeço inesperado para Pedro, um recomeço. Começou de novo a vida dele ali. E logo adiante, numa mensagem de Pedro em Atos, 3.000 pessoas foram batizadas. E ele foi uma das grandes vozes da igreja primitiva. Porque ele recomeçou. Chorou amargamente, se arrependeu e recomeçou. Agora, sabendo que Jesus estava ali vivo, presente com ele. Eu podia falar de muitos outros personagens da palavra. O apóstolo Paulo, né? O recomeço que Deus fez na vida de Paulo, um perseguidor da igreja, com a carta para matar os cristãos à espada, e Jesus aparece a ele, indo para Damasco e muda a vida dele, Pedro, e diz assim: Paulo, agora é um recomeço para você. Não serás mais Saulo, mas Paulo, vai ser tudo novo na tua vida. Estou recomeçando a tua vida de novo, te dando uma nova oportunidade de você ser bom. E a gente sabe que Paulo praticamente evangelizou o Império Romano praticamente sozinho. Amigos o abandonaram porque amaram mais o mundo do que o Senhor. Abandonaram Paulo. E no final dos seus dias, no final da sua história, no final do seu recomeço, ele escreve um versículo que é o versículo chave do ministério dele. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. E a coroa da vida está preparada para mim. Não sei se você sabe, Paulo escreve a carta a Timóteo, pouco tempo antes de ser preso em Roma e ser decapitado. Ele sabia que os seus dias estavam no fim. Mas ele tinha que dizer: eu combati o bom combate. Eu me mantive fiel no recomeço da minha vida. Eu me mantive fiel. Porque Deus recomeçou a minha história, reescreveu a minha história e me deu vida. Meus irmãos e irmãs, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Não importa se você traiu sua família, se você foi desonesto. Não importa isso. O que importa é você ouvir Deus dizendo para você. Quem sabe te chamando pelo nome, como chamou Moisés. E dizer para você: eu tenho um recomeço para você. Eu tenho uma nova vida para você. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a mensagem que me vem à mente, talvez uma das mensagens daquela história é essa: não importa o que você fez, volte para casa. Volte para o Senhor. Você vai ser recebido de novo. Tenha certeza disso, né? Não importa o que você fez, volte para casa. Há um recomeço de Deus para você. Há uma nova história de Deus para você. Ouça Deus falando com você. Responda positivamente ao chamado de Deus. E deixa Deus reescrever a sua história. Nosso Deus é um Deus dos começos e, quando necessário, dos recomeços. Eu quero orar por você. Mas quero dizer para você que a chave, o start, a faísca para um recomeço, para uma nova história, passa obrigatoriamente pelo novo nascimento. Obrigatoriamente. É preciso nascer de novo.
Você pode ir à igreja todos os domingos, tomar a ceia mensalmente, dar o seu dízimo, participar da escola de líderes, fazer profissão de fé, tornar-se membro da igreja. Você pode fazer tudo isso. Casar na igreja, batizar seus filhos na igreja. Você pode fazer tudo isso. E ainda assim acordar no inferno. Se você não nascer de novo. Se você não deixar Deus recomeçar a sua vida. Recomeçar a sua vida. Porque quando Ele começa uma vida nova para nós, pessoal, o futuro é glorioso. Ele nunca falou que a jornada seria fácil. Mas nós sabemos que a chegada vai ser gloriosa. Tá? Vai ser gloriosa. Então eu quero que você se coloque em pé. E entenda que eu li uma frase um dia desses que diz assim: o amanhã, guarda bem essa frase, o amanhã tem a estranha mania de ser tarde demais. O amanhã tem a mania de ser tarde demais. Então, não deixa o hoje para amanhã. O amanhã pode ser tarde. Então, o novo nascimento, o recomeço de nossa vida, de nossa história, esse reinício que Deus quer dar à nossa história, o tempo é hoje, o momento é agora, porque o amanhã tem mania de ser tarde demais. Você pode dar a mão para quem está do seu lado? Dá a mão para quem está do seu lado aí. Né? Aperta essa mão aí, né? Pensem juntos, Deus está conosco. Né? Deus está dando para nós um recomeço de história. Uma nova vida Deus tem para nós, diariamente. Em Cristo, a novidade de vida, todos os dias. Todos os dias. Falei certa vez, algum tempo atrás, que quando Jesus se encontrou com os discípulos, eles deixaram as redes e foram seguir a Jesus. Porque aquele encontro ali era muito pouco, eles queriam encontrar Jesus todos os dias. Todos os dias. Vamos atrás dele porque é bom demais. A presença dele é tudo que a gente precisa. A graça dele nos basta. O poder dele está conosco. Nós somos a sua família, somos a sua igreja, somos seu povo, seu corpo. E assim como ele começou a história de tanta gente, recomeçou a história de tanta gente que eu lembrei aqui, ele quer começar a recomeçar a história de vocês. Não importa o que você fez, não importa o que você pensa, não importa o que você fez no passado, não importa isso. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se faz novo. A palavra novo Deus ama, né? Novo céu, nova terra, novo mandamento vos dou. Novas são todas as coisas. Em Cristo você é nova criatura. Ele ama a palavra novidade. E o Evangelho é uma novidade de vida. Que a gente possa abraçar o Evangelho nessa noite. Dizer, Deus, eu quero viver, né, esse recomeço na minha vida. Com tua presença, com tua mão, com teu cuidado. Porque as bênçãos serão derramadas. Chuvas de bênçãos serão derramadas sobre a nossa vida, se nós assim o fizermos. Tá bom? Vamos orar?